E aí, segundo ano, tudo bem? Olha aí, o último vídeo antes da pausa aí do primeiro semestre. E nesse vídeo eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a estrutura de turismo. Vamos falar um pouquinho de turismo no mundo e no Brasil, ok? Isso aí corresponde à aula 34 a 36 da apostila dos senhores, tá bom? Pega a apostila lá de vocês e acompanha aqui comigo. Isso aqui é bem tranquilo, esse assunto vai estar muito relacionado ao que a gente já estudou, de expansão da sociedade de consumo, do comércio e dos serviços, né? De expansão do transporte. É isso que vai estar diretamente relacionado com a condição do turismo, beleza? Bora lá então? Galera, para começar, eu vou trabalhar com vocês aqui uma conjuntura da importância do setor turístico no mundo e no Brasil e dar uma caracterizada em algumas classificações e coisas do tipo, beleza? Então, olha lá. O turismo no mundo, gente, tá? Ele produz, ao mesmo tempo que uma nova organização do espaço, ele é produto de uma nova organização do espaço. Como assim, né? Como que ele produz uma nova organização do espaço geográfico? Simples. O turismo ele é atividade econômica, porém, ele é uma atividade econômica que pode estar fundamentada em atividades que envolvem religião, que envolvem interesses sociais, que envolvem negócios, né? Então, isso vai estar muito relacionado a um processo histórico de formação daquele espaço, né? Então, por isso que às vezes um lugar ele passa a produzir uma organização diferente, tá? No espaço geográfico, aquele espaço passa a ter uma função diferente pela condição de ter um atrativo turístico. Né? Então ele acaba produzindo uma nova organização daquele espaço. Aquele espaço que antes era um espaço que tinha pouca atividade ou pouco valor para os locais, passa a ser um espaço que atrai muita gente de fora, né? Isso é uma forma de produzir um novo espaço. E ele é produto de uma nova organização do espaço, por quê? Porque eu posso induzir, né, uma área ao turismo. Eu posso criar um parque com objetivo claro de atrair turistas. Né? Las Vegas é um exemplo disso, né? Uma produção do espaço geográfico, é um novo produto do espaço geográfico em função do turismo, tá? Beleza? Não tinha aquilo lá e aquilo passou a ser turístico. Não existia nada ali no deserto e eles construíram algo para ser turístico. Né? Então foi desde o começo foi pensado para a atividade turística. Ou seja, né, Las Vegas ali é um produto do turismo. É um produto do turismo. Beleza? Que foi feito para produzir turismo de forma deliberada. Diferente, por exemplo, de Ouro Preto, diferente, por exemplo, do Coliseu, né, que estava lá e por estar lá ele passa a atrair turistas, não é? Então isso é bem importante de entender. Beleza? O turismo também, obviamente, ele vai gerar muito impacto social, ambiental e econômico, obviamente, né? O impacto social está muito relacionado com o tipo de pessoa que vai circular, a mistura de culturas, né? A interferência principalmente nas trocas que há naquela região. E a própria atividade turística ela acaba atraindo muitos imigrantes que acabam aproveitando o turismo para trabalhar, né? Então isso é um fator bem interessante também. Você vai ver muito turista, muita pessoa de fora trabalhando em ambientes turísticos, lugares turísticos, por exemplo, no Nordeste brasileiro. Você vai ver muito gringo, você vai ver muita galera de São Paulo que abre pousada, que abre, enfim, que quer uma nova vida e vai vender coisa na praia, enfim, né? Isso é bem notório quando a gente vai para o litoral nordestino. Beleza? O impacto ambiental, né, eu cito como exemplo, é o nosso estado, né? Bonito, Pantanal, né? O turismo ele acaba gerando uma alteração do espaço natural, mesmo que seja o ecoturismo. Então, isso é uma coisa muito delicada, né? Uma linha tênue onde essa atividade passa a ser uma atividade construtiva para se tornar uma atividade destrutiva. É muito triste quando você está fazendo ecoturismo, você está em trilhas, né? E você começa a encontrar lixos, latinha, né? Isso aí dá
um balde de água fria naquele turista que está empolgado por estar imerso à natureza, né? Você está lá naquela imersão à natureza e tudo, aí de repente você começa a ver vestígios da poluição humana. Isso aí é desolador, né? Então, infelizmente, a gente tem esse tipo de problema. E o turismo também, a gente tem que ver 3 segmentos importantes, né? A área que dispersa mais, a área que recebe e o próprio transporte, que é o deslocamento. Basicamente, eu estou me referindo ao quê? Meios de transporte, né? Avião, principalmente. Então, para a gente calcular o fluxo de turista que entra e sai, geralmente a gente olha os embarques e desembarques presentes em determinados aeroportos. Beleza? A esmagadora maioria do fluxo turístico chega no lugar por via aérea. Beleza? Isso é fato. Aí você tem, obviamente, os turismos tipo de cruzeiro, né? O cruzeiro é uma indústria gigante na Europa, né? Que em função da pandemia aí parou mais de 90% da indústria de cruzeiro foi afetada, né? É um setor aí, obviamente, que vai usar a navegação. Só que os cruzeiros, né? Eles são muito específicos e geralmente as pessoas, para terem acesso aos cruzeiros, elas migram para os pontos de embarque de avião, entendeu? Professor, mas e o transporte rodoviário? Bom, o transporte rodoviário ele vai ser muito relevante para o turismo doméstico, né? Aí vai ser bastante relevante. Mas ainda assim é menos relevante que o aéreo, beleza? Bom, então as áreas de dispersão, né? Vamos dar uma contextualizada aqui. As áreas de dispersão que têm os maiores fluxos são os países mais ricos, tá? Estados Unidos e populosos. Estados Unidos, por exemplo, sempre vai produzir muito turista, sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E os países europeus, né? Aí hoje, obviamente, a China. Onde se for que é turístico, você vai achar chinês, né? Eu brinco. Você viajou e está fazendo turismo, você vai achar um chinês, né? Porque a China é um país emergente, que vem crescendo muito e acaba também sendo um polo importante de dispersão pelo volume de pessoas que tem lá, né? Não proporcionalmente, mas sim pelo volume, pelo número absoluto, beleza? E áreas de atração também, né? As principais áreas de atração ainda são destinos dos países desenvolvidos. Destaque para os Estados Unidos, né? Que recebe um fluxo muito grande de turistas internacionais. Destaque para a França, que é o país que mais recebe turista, né? Destaque para a Espanha, que são países que abraçam muito a história, valorizam muito o seu patrimônio histórico-cultural. Olha a importância de valorizar o patrimônio histórico-cultural de um país. Atrai muito turista, beleza? A França faz isso muito bem e sempre fez, né? A Itália também, né? Tem lá as ruínas do Império Romano. Então você tem que valorizar isso. E olha o papel da educação nesse processo, né? A educação ocidental fundamentada na Europa, né? A gente cresce aprendendo o patrimônio histórico europeu muito mais que o nosso. Já parou para pensar nisso? Às vezes você sabe mais do patrimônio histórico-cultural da Europa, tá? Da Europa Ocidental, do que aqui do próprio Brasil. Então, por isso que é importante essa educação do patrimônio histórico. Isso ajuda a fomentar o turismo, tá? Então, se liguem nisso, isso aí é bem relevante. Tudo bem? Então, ó, né? Áreas de dispersão e áreas de atração geralmente são países, os principais do mundo são países desenvolvidos, ok? Então, bora lá. Olha que interessante, né? O turismo representou em 2018, tá? 8,8 trilhões de dólares de movimentação. Mais de 10% do PIB global foi só do turismo. Isso é muito expressivo, né, gente? 10% do PIB global do turismo é relevante, sim, né? E olha quanta gente ele emprega, né? Isso aqui está em empregos diretos e indiretos, creio eu, porque os dados que eu peguei não fala a metodologia para calcular esse valor de empregos, mas pelo volume, eu deduzo que sejam empregos diretos e indiretos gerados pelo turismo, porque o turismo gera muito emprego indireto, muito mesmo, né? Então aí a gente chega a essa cifra bem gordinha de 319 milhões de pessoas. Para ficar mais palpável para vocês, é como se quase toda a população dos Estados Unidos estivesse trabalhando no turismo, entendeu? É a terceira maior população do mundo, entendeu? Então isso é bem interessante de observar. Galera, no Brasil, tá, em 2009, a gente gerou 152 bilhões de dólares.
152 bilhões de dólares para o quinto maior país do mundo, de um PIB de um valor de 8,8 trilhões, repara que o Brasil participa muito pouco do turismo mundial, né? Infelizmente, o Brasil tem um potencial absurdo, mas a participação do Brasil na arrecadação, na movimentação de dinheiro baseado no turismo internacional, no turismo geral, é muito pouco. O Brasil participa pouco, isso é triste de observar, né? Um país como o nosso, tão grande, tão rico naturalmente, né, culturalmente, historicamente, né, tem uma participação tão pequena no turismo global. Beleza? Isso, mas para a gente esse valor é expressivo, né, quando eu paro para olhar o PIB nacional. Ele representa 8% do PIB nacional. Né? Então está ali na média. O turismo global representa 10% do PIB global e o turismo nacional representa 8% do PIB nacional. Poderia ser maior, né? Emprega 2,9 milhões de pessoas. De novo, não sei se isso é só emprego direto ou emprego direto e indireto. Não especifica no Ministério do Turismo. Eu peguei de lá, tá? Lá no site do governo, eu acho que esse valor são os empregos diretos do setor, porque tem outros dados que trazem mais de 6 milhões de empregos. Então, esses dados que eles chegaram a mais de 6 milhões de empregos deve ser direto e indireto. Também não especifica. É uma pena, né? Levantamento de dados que não é muito bem claro. Mas dá para a gente ilustrar. Vamos tratar isso como emprego direto, né? Quase 3 milhões de pessoas. É bastante. Então, o turismo ele é fundamental para a empregabilidade. Fundamental, tá? E não há como você substituir em massa o emprego do turismo por computadores, por inteligência artificial, porque o turista quer tratamento humano, o turista quer ser recebido por uma pessoa no hotel, ele quer ter um guia, enfim, né? Ele quer atendimento humano, beleza? Só que olha aí a balança do nosso turismo, é deficitário ou superavitário? O que vocês acham? Vocês acham que o brasileiro gasta mais no exterior ou o exterior gasta mais no Brasil? Se eu pegar tudo que o gringo gasta aqui, menos tudo que o brasileiro gasta fora, será que entra mais dinheiro ou sai mais dinheiro do Brasil? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que ver o câmbio, relação dólar-real. Quando o real estava mais próximo ao dólar, ou seja, o real estava valorizado, era aquele fenômeno de brasileiro indo para Miami, né? Ai, meu sonho é ir para Disney. Tinha gente que ia todo ano para os Estados Unidos, né? Era a festa da classe média viajando em massa para a Europa, a galera fazendo mochilão, o Ciência Sem Fronteira da Vida, né? A galera toda viajando, aproveitando para ir para o exterior, né? Então aí a gente tinha um déficit na balança de receitas, ou seja, né? A gente viajava mais para fora gastava mais dinheiro lá fora do que tinha gringo gastando aqui dentro, tá? Agora que o dólar ficou muito mais longe do real, ficou muito difícil. A classe média fica triste porque ela não consegue ir para Miami, né? Resultado, para o gringo fica bom, porque aquele $1.000 que ele tinha, por exemplo, vale muito mais agora do que valia ano passado, entende? E para ele continua sendo $1.000, entendeu? Porque não teve inflação para alterar muito esse valor, 1.000 euros que seja. Então, esse dinheiro gringo está valendo mais no Brasil. Então, ele vem com gosto para o Brasil. Então, provavelmente agora, nós temos dados superavitários dessa balança. Tá? Olha que interessante. O dólar alto estimula a vinda do turismo para cá. E eu falei isso na aula passada, né? Beleza? Interessante de observar. Bom, olha aqui os desembarques internacionais, domésticos e a receita cambial no Brasil, né? Repara aí que o desembarque internacional... Repara aí, ó, que ele cresce, mas cresce pouco, né? Cresce pouco, tá? Infelizmente, a gente recebe poucos turistas internacionais, como eu já havia dito agorinha. E o turismo doméstico aumentou porque o dólar tá alto, a classe média que ainda tem dinheiro viaja para o Nordeste, né? Nordeste é o destino preferido da classe média brasileira. Beleza? Disparado, né? Do turismo doméstico no Nordeste. Turista internacional ele vem para Rio São Paulo, principalmente. Beleza? Bom, então são dados bem interessantes de serem analisados. Galera, outra coisa interessante que eu quero tratar aqui com vocês é justamente os tipos de turismo.
né? A gente tem aqui, a gente classifica os tipos de turismo aqui em 5, basicamente, né? Que é o turismo de lazer, né? O turismo que a gente vai fazer ali para dar uns rolê por aí, né? Pra ir para praia e tal, né? Esse turismo de lazer no Brasil ele é muito doméstico, é muito forte o doméstico, né? É muito mais forte. Na verdade, o turismo doméstico no Brasil representa mais de 5 vezes o total de turistas, né? E aí a gente precisa criar estímulos para esse turismo de lazer, né? Como eu falei, o Nordeste é o rei desse turismo. Os Estados Unidos tem um turismo doméstico que representa mais de 10 vezes o turismo internacional. Lá é muito forte. Como que eles fazem isso? Lá eles têm muita tradição dos parques, né? Tem gente que faz turismo para ir andar de montanha-russa nos parques. Já viram? As maiores montanhas-russas do mundo, os maiores parques do mundo. Eles criam essas listas para criar uma lógica de interesse e estimular o fluxo doméstico ali de turismo, né? E os Estados Unidos faz isso muito bem, né? Então o turismo doméstico norte-americano é muito forte, né? Então vocês já viram em filme, né? Com certeza, já viram aqueles filmes de família que a galera tá viajando na estrada e fala: vamos parar para ver, sei lá, a maior batata do mundo, sei lá, olha ali, tem um mirante lá, vamos parar para ver. Então esse tipo de coisa eles estimulam, eles criam de propósito para estimular as pessoas a viajarem pelo país. E funciona bem. Isso é importante, né? O Brasil, a gente tem um problema sério de estímulo do turismo em função de infraestrutura deficitária, né? Você dá um rolê daqui de Campo Grande, chegar lá no interior do Tocantins, que seria um rolê muito bonito de se fazer, né? Pelo Cerrado brasileiro, passar em parques, você sofre, né? Estradas ruins, né? Eu fiz isso, eu fui lá pro, mais ou menos isso, eu fui para o litoral do Espírito Santo, atravessando Minas. É lindo, porém a infraestrutura é ruim, é perigoso. Você fica, tem horas que você não tem sinalização adequada, tem horas que a estrada que você está lá normal, asfaltada, some, vira um barranco praticamente, né, de barro, você não sabe se está no lugar certo, se não está. Então tudo isso, essa falta de infraestrutura, gera insegurança e encarece o programa e desestimula. Então, esse é um grande problema do Brasil, essa infraestrutura interna para poder fazer a galera se movimentar melhor, não é? Eu duvido que, se não tivesse uma boa infraestrutura rodoviária para passageiros e não para carga, né, que é o nosso foco agora, com uma boa infraestruturação, uma malha aérea mais adensada no Brasil inteiro, a gente teria um aumento expressivo do turismo doméstico, né, que é bastante importante, haja vista que nós somos 211 milhões de pessoas. É muita gente para conhecer esse país gigante, né? Então isso é importante. Então a falta de infraestrutura pesa. Quer ver um detalhe? Tenta organizar uma viagem para você conhecer alguns lugares, tudo pelo computador, né? Comprar com antecedência, deixar tudo organizado, agendado, tal. Às vezes é difícil você conseguir fazer isso, tá? Você consegue o hotel, né? E às vezes só, dependendo do destino, é isso que você vai conseguir. Os passeios lá é difícil você comprar ingresso com antecedência e tal. Então, essas coisas dificultam o planejamento de uma família, por exemplo, né? Aí você tem um contraponto a isso que você pega Foz do Iguaçu. Já foram para Foz do Iguaçu? Já viram como que é organizado lá? Você consegue fazer tudo com antecedência, programar gasto, começar a pagar com antecedência também. Isso estimula, né? Pô, eu sei que eu vou chegar lá e o gasto que eu vou ter corrente com passeio, com isso, com aquilo é X. Já está tudo providenciado, tudo agendado. Aí é só ir e curtir. Então, essa programação, quando você tem uma boa infraestrutura, ela é agilizada, né? Outro turismo importante, histórico-cultural, né? Acabamos de falar, França, rei nisso, né? Itália, o Brasil, aqui a gente tem Minas Gerais como principal ponto, né, de turismo histórico-cultural, né? Ouro Preto, Mariana, né? Eu tenho também ali o turismo cultural que você pega ali em São Paulo, você tem também alguns museus, a história de formação do Brasil, né? Parte do litoral nordestino, Porto Seguro, né? Se bem que falar para vocês ir para Porto Seguro, vocês vão pensar em tudo, né? E menos em turismo histórico-cultural. Turismo religioso também muito forte, né? A gente tem as cidades como Meca, Jerusalém, aqui no Brasil Aparecida, né? Que é em São Paulo. E aqui a grande parada que é negócios e eventos, né?
Isso aí, gente, é grande cidade. São Paulo tem mais de 70% do turismo de negócios e eventos lá. Muito louco, muito cheio, né? Todo dia tá rolando alguma coisa por lá, praticamente, né? Então, creio que se você não fez isso ainda, você já almejou fazer ou vai fazer algum dia, né? Que é dar aquele rolê de fim de semana lá em São Paulo para assistir um show e voltar. Ou ir lá ver uma parada nerd da vida e voltar. Ir lá numa feira e voltar, um congresso e voltar. Bate e volta, né? Isso requer uma grande infraestrutura bem capilarizada para absorver essa galera que chega aos montes, fica pouco e vaza, né? E São Paulo faz isso muito bem. Beleza? Com seus aeroportos gigantes, com Guarulhos, né? Um aeroporto enorme, um sistema de transporte muito adensado. Isso é muito importante, faz aumentar muito o fluxo de pessoas em São Paulo, né? Que não são de São Paulo. Então, se você tem uma cidade que atrai muito turismo de eventos e de negócio, isso é muito bom, porque turista que vem nessa condição, ele gasta bem mais, sabia? Proporcionalmente, né? Quando você vai, principalmente negócios, eles vão jantar em restaurante caro, vão ficar em hotel mais caro, vão gastar com transporte, eles vão querer coisas do bom e do melhor. Muito turismo de evento está indo para cidades como Fortaleza, Porto de Galinhas. Por quê? Porque eles querem aproveitar o turismo de evento e emendar um lazerzinho ali, né? Para estimular as pessoas a irem. Então esse é um setor muito importante de turismo, né? São Paulo é a principal cidade. E aqui o ecoturismo, o último ponto, e aí é nós, né? Mato Grosso do Sul, apesar de ter o Pantanal e Bonito, que são áreas espetaculares para se conhecer, nós temos uma estrutura muito ruim ainda de ecoturismo, não é? É difícil. Enfim, mas o ecoturismo é muito importante também para o Brasil. Beleza, galera? Então é isso. Tchau para vocês, um ótimo recesso, descansem e até agosto. Fui! Ops, agora sim, fui!